fala a verdade, não tem nada mais frustrante do que você assistir uma série, gostar dessa série, passar anos e anos acompanhando essa série, e aí na última temporada ou no meio do caminho, os caras estragam tudo e entregam um final horroroso. Na boa, é terrível quando isso acontece. Então vem comigo, porque hoje, os finais mais bucha das séries de TV. E logicamente, esse vídeo vai ter spoilers, então fica ligado. Mas primeiro, já vai deixando o seu like pra fortalecer, porque ele é bem importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter, ok? Então sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pro vídeo. Fala galera, eu sou Biel Maximoff e você está no Viajante Galáctico. E seguinte, vamos começar o vídeo falando de uma série que era bem popular quando eu tava no ensino médio há 10 anos atrás. The 100, ou Os 100, ou como eu chamava na época que eu era adolescente, The 100. Tu é analfabeto! A série dos humanos que moravam no espaço e que voltaram pra Terra depois dela ter sido vítima de uma guerra nuclear e deram de cara com humanos sobreviventes selvagens pós-apocalípticos. Ai, morreu! Caralho! The 100 era muito legal no seu início, os personagens eram bem carismáticos, eles tinham uma construção muito maneira, o universo era legal, a ficção científica era interessante e as batalhas e guerras eram animais. A coisa mais maneira da série era tu ver pessoas que vieram do espaço lutando pela sua sobrevivência com bombas e metralhadoras contra tribos de humanos selvagens que precisavam apenas de uma espada e uma lança pra fazerem uma chacina. Era isso que fazia a série ser divertida. A série é muito maneira até a segunda temporada. Da terceira pra quinta ela já dá uma boa decaída. Mas a partir da sexta temporada, nobre, a série dá uma viajada na maionese que eu juro pra vocês que eu nunca vi na minha vida. Primeira temporada de The 100. Vamos lutar pela nossa sobrevivência contra humanos selvagens que moram na floresta. Última temporada de The 100. Vamos impedir que uma raça alienígena superior, que também pode ser interpretada como Deus, extermine toda a raça humana existente no universo. Como é que é, meu nobre? Como eu falei anteriormente, da terceira temporada até a quinta, o nível do roteiro já dá uma baita decaída. Só que ainda assim, a história girava em torno do seu conceito original, que eram humanos lutando entre si pela sua sobrevivência. Só que depois da quinta temporada, a série meio que vira um Star Trek misturado com Interestelar e com elementos de Matrix, onde o espiritualismo também é trabalhado junto com conceitos de religião. What the fuck? Na sexta temporada mesmo tem aquelas porra daqueles Prime que são os caras que tem um chip na cabeça e eles conseguem possuir e roubar o corpo de outras pessoas usando aquele chip. A gente tem até uma batalha mental da Clark, a protagonista, contra uma consciência que tava tentando roubar o corpo dela ao longo da temporada. Sabe o Professor Xavier contra o Apocalipse no X-Men Apocalipse? Então é mais ou menos isso. Caralho, que merda, hein? E a sétima temporada então, nobre, que é a última, tem um cara que é um líder de um culto fanático religioso que quer iniciar um teste com deuses astronautas alienígenas, e nesse teste é basicamente o seguinte: se você conseguir passar no teste, toda a raça que você faz parte transcende para um mundo lindo, incrível e perfeito que é o equivalente ao paraíso. Agora, se você falhar no teste desses aliens, aí eles exterminam toda a tua raça. Show, é um bom acordo. E aí o último episódio da série é a Clark e a Raven tendo um baita debate filosófico com a alienígena boladona sobre o porquê que os humanos precisam ser salvos. E o melhor de tudo é que depois é revelado que esses aliens nem destruíam as raças que reprovavam no teste deles. Ou seja, todo o drama construído em torno da última temporada foi completamente inútil. Mas que porcaria! Eu nem preciso falar mais nada. Saímos de vikings pós-apocalípticos com espadas querendo matar os nossos protagonistas para deuses astronautas querendo levar a humanidade para o paraíso. Que final incrível! Vocês fazem joguinhos com as pessoas e se dizem seres superiores. Mas você não é melhor do que os assassinos que eu matei. E você não é melhor do que eu. Pesada de merda! True Blood. True Blood, a série de vampiros de 2008 da HBO que adaptava a franquia de livros As Crônicas de Sookie Stackhouse e que mostrava vampiros fazendo coisas que vampiros realmente faziam. We will eat you. After we eat your children. Now time for the weather. Tiffany,
Esse cara, pra mim, é um filho de uma puta, né? Um filho de rapariga. A série era ótima nas suas 2 primeiras temporadas. Tínhamos um mundo sombrio, com a sua própria mitologia, personagens cativantes, mistérios interessantes e tramas bem mais contidas e pés no chão. Na medida do possível, é claro. O vilão da primeira temporada é o Blusão, cara. Quer coisa mais pé no chão do que isso? A segunda temporada é ainda melhor, trazendo uma trama mais pesada e que apela bastante pra um terror mais grotesco e desconfortável. A terceira temporada é meio bucha, o que salva nela é o vilão, que é o vampiro Russell, que praticamente carrega a temporada nas costas. Ele é muito foda. E da quarta temporada em diante, a série se perde profundamente com tramas desinteressantes, furos de roteiro, regressão no desenvolvimento dos personagens e muitos exageros. Principalmente quando falamos da mitologia da série. Se até a terceira temporada era tudo bem mais pé no chão, nós tínhamos vampiros, lobisomens, transmorfos, a Suki, que era uma telepata, e a Marianne, que era uma Menad. A partir da quarta temporada, vira bagunça. Tem deusa vampiro X-Men, tem bruxinha, tem Homem-Pantera, tem híbrido de 2 raças, e até mesmo fadas alienígenas. Nem fudendo. Tudo fudendo. Inclusive, pra mim, a série fica uma grande merda quando as fadas são introduzidas na terceira temporada. Eu lembro que eu assisti isso na época e eu fiquei tipo, irmão, por que tem fada na minha série de vampiro? Virou Crepúsculo essa merda? Que esculacha! Você percebe o quão ruim é o conceito das fadas nesse mundo? Quando até mesmo a própria Suki, que é a protagonista da história, ela fica muito puta quando os caras revelam que ela é uma fada. Nem a protagonista tancou esse negócio. A série tem uma decaída brutal a partir da quarta temporada, sendo finalizada na sétima com um desfecho que praticamente não agradou ninguém. Eu sou uma fada? Ai, mas que porra inútil. Eu não sei se eu joguei um paralelepípedo na cruz. Eu não sei se eu vendi alguma coisa pro Satanás. Pra tudo tá dando errado, velho. Stranger Things. A série de maior sucesso da história da Netflix teve uma caminhada muito sólida ao longo de 4 das suas 5 temporadas. As histórias eram incríveis, o terror era muito bom, a ambientação dos anos 80 era magnífica e os personagens, eles eram simplesmente fantásticos. Stranger Things foi ótimo durante 90% da sua existência, mas infelizmente eles conseguiram errar justamente na hora em que eles não poderiam errar. Na última temporada. Por quê? Contando com uma trama arrastada, mal estruturada e com decisões criativas muito questionáveis, a quinta temporada de Stranger Things deixou o mundo inteiro bastante revoltado. Os ganchos deixados pelo final explosivo da quarta temporada, como a fusão do nosso mundo com o mundo invertido, o Vecna invadindo a Terra, a Max ter ficado cega, todos esses ganchos foram jogados no lixo pelo roteiro da quinta temporada. Nada disso aconteceu. Personagens importantes pra trama, como é o caso do Dr. Owen, sequer foram mencionados na última temporada. O vilão Vecna, que tinha farmado muita aura na quarta temporada e que tinha tudo pra se tornar um dos vilões mais lendários das séries de TV, o maluco tava sendo comparado com o Pennywise, pra vocês terem uma ideia. E ele foi completamente destruído na quinta temporada. O Vecna foi transformado num pateta bunda mole que não mata ninguém, não fere ninguém, não tortura ninguém e que é frequentemente humilhado dentro do enredo, fora que ele é extremamente burro e a história só anda por causa das inúmeras cagadas que ele faz ao longo da temporada. O Vecna virou um completo idiota. QI 82 do caralho. A temporada também tá cheia de conveniências ridículas, furos de roteiro. Mas aí, irmão, se a gente for parar pra apontar os furos de roteiro dessa temporada, a gente vai ficar aqui até amanhã. Só o Peter do Enerd conseguiu achar 90. Caralho! A batalha final é terrível. O Devorador de Mentes, que é esse bicho gigantesco aí, foi derrotado em 5 minutos à base de pau e pedra. A cena do Will saindo do armário conseguiu ser mais longa do que a batalha final da série. E ainda teve o final em aberto da 11, onde as 2 possibilidades deixadas pelo enredo são uma bosta. O último episódio de Stranger Things foi tão meme que os fãs acharam que isso era uma grande trollagem e que na verdade a Netflix tinha preparado um episódio secreto onde aí sim nós teríamos o final verdadeiro da série e ele seria lançado em breve. E spoiler, não teve episódio secreto nenhum. O final de Stranger Things foi uma porcaria e a gente vai ter que lidar com isso por muito tempo. Eu disse pra me deixar em paz. Você era só uma criança. Uma criança igual a mim. E ele usou você. Não tenho palavras pra descrever o quão insalubre foi assistir isso.
The Walking Dead. Esse aqui é um caso que me dói bastante, pois o Walking Dead foi por muito tempo a minha série favorita ever. Mas infelizmente a série foi pro vinagre justamente na 7ª temporada, que era quando eles iriam adaptar a minha saga favorita da HQ de Walking Dead, a Guerra Total, que é a saga do Negan. Boa, IMC, filha da puta! A Guerra Total era um arco pra no máximo uma temporada, até porque The Walking Dead era uma série longa, tínhamos 16 episódios por temporada, então dava pra cobrir essa saga tranquilamente. Só que a ganância falou mais alto, e os executivos da AMC, que é o canal que produzia a série de The Walking Dead, esticou a Guerra Total para 2 temporadas, de 16 episódios cada. Nossa! Então o ritmo da história era um lixo, o arco foi bizarramente mal adaptado pra TV, várias batalhas e momentos épicos da HQ não passam emoção alguma no live action, até o Negan, que é o grande astro dessa saga, vai ficando meio ridículo com o passar dos episódios. E pra variar, tem um monte de arco filler que inventaram só pra encher linguiça. Só que nada foi tão trágico quanto o momento em que a série de The Walking Dead, o live action de The Walking Dead, morreu. Que é justamente no episódio 8 da 8ª temporada, onde os produtores e roteiristas acharam que seria genial matar o Carl. Não, eu sinceramente eu não tô acreditando nisso não, que eu tô vendo não. O herdeiro do legado de Rick Grimes, o personagem que representava o futuro daquela história. O principal motivo do Rick travar batalhas e lutar por um mundo melhor era justamente para que se um dia o Rick morresse, ele pelo menos deixasse o mundo em ordem para que o seu filho Carl pudesse viver. Que é justamente o que acontece na HQ. O Carl é o principal motivo do Rick querer melhorar aquele mundo e reestabelecer a sociedade novamente. O Carl é um personagem importantíssimo pro desfecho de The Walking Dead. Aí vem essa série filha da p... e mata o Carl! Mano, não tem sentido, mano! Eu tomei um nojo da série quando isso aconteceu, que eu dropei dela instantaneamente e nunca mais voltei pra assistir esse negócio. E não foi só eu que me revoltei com isso, já que a audiência da série foi ladeira abaixo depois disso. A revolta foi tão grande que até mesmo os atores não estavam gostando dos rumos que a série estava tomando e começaram a abandonar o projeto. O primeiro deles foi o Andrew Lincoln, simplesmente o ator do Rick. O protagonista da série abandonou a série. Ele falou que foi por razões familiares, mas eu acho que ele só tava de saco cheio de atuar bem em um roteiro ruim e abandonou o barco. Depois a atriz da Meg pediu pra sair e a mesma coisa aconteceu com a atriz da Michonne. The Walking Dead literalmente foi esfarelando a partir da 8ª temporada, chegando num ponto que a série foi finalizada na 11ª temporada e absolutamente ninguém ligou. Na verdade, todo mundo comemorou quando a série acabou. Acabou! Hoje em dia estão fazendo um monte de séries spin-offs do universo da série, uma delas inclusive o Rick é o protagonista. Até cortaram a mão dele fora pra tentar chamar a atenção dos leitores da HQ. Comigo não funcionou. Eu não cheguei a assistir nenhuma dessas séries, mas pelo que eu vejo a galera falando, todas elas são bem medianas. Me mata de uma vez! Não sobrou nada pro live action de Walking Dead a não ser sugado por produtores gananciosos. Sentiu esse gosto, Simon? É o gosto da merda! É, Negan, eu concordo. Game of Thrones. A série da HBO, que foi um fenômeno na última década, é uma adaptação da série de livros de George R.R. Martin, As Crônicas de Gelo e Fogo. E a série adaptou todos os livros da franquia até a 5ª temporada. Depois disso, a série seguiu um enredo completamente original, pois eles não tinham mais material para poder adaptar, já que ao invés de sentar a bunda na cadeira e escrever os 2 últimos livros da franquia, o George R.R. Martin achava muito mais legal fazer pontinha em Sharknado e ficar conversando no Twitter sobre o futuro do universo cinematográfico da Marvel. O velho escolheu viver. Reverência. Então os roteiristas da HBO tiveram que se basear em manuscritos do Martin para poderem seguir com o restante da história da série. Até a 6ª temporada, mesmo sem ter um material fonte para poder adaptar, a temporada é perfeita, mano. O roteiro não decaiu, os personagens continuavam sendo respeitados e ela contava com vários dos momentos mais lendários da série. A 6ª temporada de Game of Thrones é cinema. Na 7ª temporada já dá uma decaída. Muita gente não gosta dessa temporada. A 7ª temporada é um bom downgrade em relação ao padrão de qualidade da série, mas na minha opinião ainda não tava ruim. E aí chegou a 8ª temporada e mostrou para o mundo inteiro o que realmente significava ser uma temporada ruim. Shut
Ao começar que a 8ª temporada é o ano mais curto da série, tendo somente 6 episódios, enquanto que as outras, com exceção da 7ª, tinham 10. E o problema era que mesmo sendo a última temporada, Game of Thrones ainda tinha 2 arcos importantíssimos que precisavam de mais episódios para ter um melhor desenvolvimento: a batalha contra o Rei da Noite e a invasão de Porto Real. Essa temporada tinha que ter pelo menos 10 episódios. No mínimo. Mas aí os caras pegaram esses 2 arcos importantíssimos pro desfecho da história e socaram eles em 6 episódios e o resultado foi catastrófico. O enredo ficou ridiculamente corrido, com um monte de coisa acontecendo sem nenhuma preparação ou desenvolvimento. Temos a morte de vários personagens importantes pra história de Game of Thrones e você não sente o impacto de nenhuma delas. Brother, você tem noção que a morte do Hodor conseguiu ser mais comovente do que a morte da Daenerys Targaryen? Pois é, esse é o nível do final de Game of Thrones. E o que falar do Rei da Noite? Ah, mano, esse cara não, velho. O vilão que foi lentamente construído. O cara passou 8 temporadas farmando aura. O inverno tá chegando. E quando o inverno finalmente chegou, o Bucha foi morto com uma facada da Arya Stark. O cara nem lutou, mano. Ele só teve uma batalha horrível com o Jon Snow e a Daenerys em cima dos dragões. Horrível porque a gente não consegue ver porra nenhuma do que tá acontecendo graças à fotografia horrível que essa luta tem. Ela é ridiculamente escura e você não consegue enxergar nada. E quando ele finalmente desce pra lutar, o Bucha é morto com uma facada, cara. Na moral, isso é muito bom. Não sei nem o que dizer sobre isso aqui. A invasão a Porto Real também é uma grande porcaria. A Daenerys vira uma super vilã sanguinária do nada. A série passa 8 temporadas construindo ela como uma quebradora de correntes, derrubadora de tiranos. Ela e o Tyrion inclusive carregam aquela mensagem de que não é a nossa casa e nem a nossa linhagem de sangue que define o tipo de pessoa que nós seremos no futuro. E aí, sem nenhuma construção ou desenvolvimento, de um episódio pro outro, ela vira uma ditadora coringada do mais absoluto nada. A luta do cão de caça contra o Montanha é um lixo. O Jon Snow é mandado pras muralhas de novo. E o Bran Stark vira o rei dos 7 reinos. Puta que pariu, que final ruim, velho. A 8ª temporada de Game of Thrones não tem nada que se aproveite. Ela é um lixo do início ao fim. Eu estou aqui pra livrar o mundo de tiranos. Esse é o meu destino. E eu vou segui-lo, não importa o custo. É isso aí, galera, esse foi o vídeo, muito obrigado por ter assistido, espero que vocês tenham se divertido bastante e até a próxima.